Depois do cinema veio a televisão e com isso a gente conseguiu a estereoscopia entrelaçada. Aqui tem uma imagem entrelaçada. Mas são duas imagens meio bagunçadas? A ideia é essa. Quem está sem o óculos enxerga ao mesmo tempo as duas imagens misturadas. Quem está com óculos 3D vai enxergar cada imagem separadamente no olho. Para eu poder explicar isso melhor, vamos ter que entender como a televisão de tubo funcionava antigamente. Então a nossa tela de tubos de raios catódicos tem emissor de elétrons lá no fundo, que é o canhão eletrônico. Para poder controlar a direção desse canhão, existem essas 4 bobinas de deflexão, 2 horizontais e 2 verticais. Então com isso você consegue direcionar o feixe de elétron da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, para formar a imagem na televisão, esse feixe de elétrons fica fazendo um zigue-zague na tela. Para quem está assistindo de frente à televisão, ele vai da esquerda para a direita, ligado, apaga, volta para o comecinho, desce um pouquinho, faz outra linha ligada e assim por diante. Então ele vai varrendo a tela várias vezes por segundo. Como é que era montada a imagem? Então, vamos imaginar uma imagem preto e branco onde está escrito esse NTI. Essas linhas horizontais estão representando por onde o feixe de elétrons vai passar. Onde tem um pontinho preto é onde ele acendeu. Ou seja, o feixe de elétrons atingiu a tela e energizou o fósforo da tela, que fica aceso durante um período de tempo. Então o fósforo que tinha na tela ele fica aceso, depois ele vai esmaecendo rapidamente. Tem um tempo de duração depois que o feixe é atingido. Então, quando fazia o movimento da esquerda para a direita, ele ia ligando e desligando, ligando e desligando para poder acender os pontos necessários. Na televisão brasileira eram 525 linhas a 30 Hz, ou seja, a varredura de tela era feita em 30 vezes por segundo. Só que nas primeiras TVs acontecia um efeito que ficava bastante ruim. A imagem tinha um certo trêmulo. Por quê? Quando você estava desenhando as últimas linhas, as primeiras estavam se apagando. O tempo de energização do fósforo ia diminuindo, ele ficava meio apagadinho. A imagem ficava com um tremor desagradável. Como é que resolveram isso? Dividiram cada tela, cada frame, em 2 campos. No primeiro campo você desenhava só as linhas ímpares. No segundo campo, só as linhas pares. E isso foi chamado de entrelaçamento. Qual que é a vantagem disso? Bom, você continuava respeitando que todas as linhas eram desenhadas 30 vezes por segundo. Mas para conseguir desenhar primeiro as ímpares e depois as pares, então você tinha que usar uma frequência dobrada de 60 Hz. Então você desenhava as ímpares, no meio você desenhava as pares, então quando os pixels começavam a se escurecer, perder sua energia, a outra linha de baixo estava se acendendo. Então mantinha um brilho mais constante. Então no começo as televisões eram todas entrelaçadas, pois os monitores de computador também tinham esse mesmo efeito. Só que era um efeito que era um pouco ruim. Então quando você usava um monitor de computador desse tipo, você tinha um certo incômodo quando a sua luz era fluorescente. A incandescente não tinha esse efeito, mas a fluorescente sim. Por quê? A frequência da rede é de 60 Hz, então a lâmpada fluorescente na verdade pisca 60 Hz, que era mais ou menos a frequência da tela de 60 Hz. Existe então um batimento entre os dois e tinha um chamado efeito flicker que incomodava bastante. Então quando começou a sair os primeiros sistemas progressivos, onde todas as linhas eram desenhadas uma após a outra, resolveu bastante esse incômodo. Lembra até inclusive de videocassetes com sistema progressivo e coisas do tipo. Muito bem, já entendeu como é que funciona a televisão de tubo. Então quando a tecnologia melhorou um pouco, surgiram os óculos 3D que usavam esse efeito do desenho em linhas pares e linhas ímpares. Observe que esse óculos tem 2 telas de cristal líquido, mas essas telas elas não projetam nenhuma imagem. Ou ela fica completamente escura ou fica completamente transparente. Bem, na verdade você olhando para essa imagem vê que ela não fica completamente transparente não. Esse óculos já perdia um pouco a luminosidade. Vamos entender esse efeito. Então, os óculos ficam piscando na mesma frequência da tela. Lembra-se quando eu mostrei a imagem do astronauta que estava borrada a imagem? Porque cada hora a tela mostra uma imagem e cada hora um olho enxerga uma imagem. Ou seja, escurece o olho direito, clareia o olho esquerdo. Você vê a imagem num certo ângulo. Quando faz a inversão, a imagem mostrada na tela é por outro ângulo. Fazendo isso rapidamente e sincronizadamente, cada olho enxerga apenas uma imagem. E o seu cérebro monta a imagem tridimensional. Funciona direitinho. Um sistema que vendeu razoavelmente bem foi esse da NVIDIA 3D Vision. Então ele tinha uma frequência de 120 Hz. Ou seja, a troca de um olho para o outro acontecia 120 vezes por segundo, para dar um efeito mais suave.
e funcionava legal. Bom, existe um outro sistema que a gente vê em cinema e em televisão, que é da luz polarizada. Qual que é a ideia? Você tem as duas projeções, só que você tem filtros polarizantes. Em um filtro, a luz vai passar num sentido, por exemplo, horizontal, e no outro filtro só vai passar na vertical. Isso vai para a tela, reflete para a gente, e a gente vai estar usando óculos especiais. Em um olho só vai passar a luz que está vibrando no sentido, e no outro olho no outro sentido. Ou seja, cada olho vai enxergar uma imagem. Então, quando você estiver no cinema, se você inclinar a cabeça 90 graus, tanto faz para a direita ou para a esquerda, você já perde o efeito 3D, porque aí você vai estar recebendo a luz errada em cada lente. Esse lance de luz polarizada é bastante coisa de física, não vou entrar nos detalhes aqui, mas vou mostrar um exemplo num vídeo que é bastante interessante. É um monitor comum, onde o cara colou um filtro na frente do monitor e colou o mesmo filtro na lente desse óculos. Então só quando os dois estão alinhados você consegue enxergar a imagem. Olha que efeito curioso. E se você inclinar o óculos, você deixa de enxergar. Vai estar aproximando do gato, vai pular o gato. Vou mostrar que realmente não é um efeito de pós-produção. Foi filmado ao vivo e a cores. Então isso é a luz polarizada. A luz que está saindo do monitor está num sentido que está o mesmo sentido do óculos. Muito bacana, não é? Física é lindo. Bom, mais recentemente surgiu o Oculus Rift, lá em 2016. Então a gente pode observar que tem o óculos, que é preso na cabeça, junto com o fone, e tem esses dois manípulos, um para a mão direita e um para a mão esquerda. Então você consegue manipular as coisas no mundo virtual. E surgiu também o concorrente dele, o HTC, que é da Vive, que tem manípulos um pouco diferentes. Mas assim, os sistemas são muito parecidos. Se vocês já experimentaram, conseguem observar que são bastante similares realmente. Logo em seguida começaram a surgir os sistemas para a gente colocar o próprio celular. Os nossos smartphones estão tão poderosos hoje em dia que conseguem manipular os vídeos com facilidade. E tem um sistema de detecção de posição, esquerda, direita, para cima e para baixo. Você consegue ter uma imersão muito grande usando um simples smartphone. Isso é tão comum que virou uma brincadeira de shopping center. E olha que coisa interessante. Nós voltamos ao cinema 180 graus da minha infância. Tá lá de novo o quê? Montanha-russa. E observa como a pessoa joga o corpo para a esquerda, para a direita. Esse senhorzinho aí é o pai desse cara. E ele tem a sensação de inclinar para os lados. Ou seja, o nosso cérebro realmente é enganado. Você sabe como o seu corpo deve reagir em umas curvas, então você reage instintivamente, mesmo não tendo nenhuma força de aceleração atuando em você. Então, som e imagens já são suficientes para enganar muito o nosso cérebro. É muito bacana, não é? Existem vários vídeos na internet onde a gente pode se divertir vendo as pessoas darem piti no shopping. Bom, o ideal é quando você atua com múltiplos sentidos. No caso da montanha-russa que a gente acabou de ver, basicamente é o quê? Imagem e som. O som nem tanto influencia muito na sua sensação de movimento. Ele acaba isolando você do resto do mundo. Fica muito mais fácil você ficar imerso no que você está enxergando. Mas quando você tem sensações de movimento, aí sim tudo fica mais real ainda. Então o que ganha muito com isso são os simuladores de voo. Então, por exemplo, esses equipamentos são presos em cima desse sistema de movimentação, normalmente elétrico ou hidráulico, e consegue movimentar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente, para trás, e quem está lá dentro tem a real sensação do que está acontecendo. Porque dentro o cockpit é idêntico do avião real. Você passa a ter realmente a sensação de imersão dentro daquele avião naquelas condições de voo. A qualidade da imagem até não era muito preocupante antigamente.
Muitas vezes você, inclusive, mal vê o que está passando na tela em condições de tempo ruim, de neblina ou voando dentro de nuvens. Você não tem a sensação de direção, para cima, para trás, para esquerda, para direita. Pode ser muito estranho isso. Você perde completamente a sensação de direção. Parece estranho a gente falar disso, mas, por exemplo, alguns acidentes aéreos acontecem justamente por isso. Quando aqueles tubos de pitot congelaram no avião da Air France, o avião começou a ter uma velocidade indicada diferente da velocidade real. E os pilotos ficaram bastante perdidos com isso. Então começaram a mudar a velocidade desnecessariamente e com isso acabaram perdendo o controle do avião. Então o avião começa a desacelerar, começa a diminuir a velocidade, começa a entrar em stall e você não tem a sensação disso estar acontecendo, que visualmente não tem informação nenhuma. Hoje em dia, com as telas de alta resolução, é praticamente como se estivesse voando de verdade. Aqui temos um técnico fazendo alguns testes nesse pequeno simulador. A gente consegue observar melhor a quantidade de movimentos que ele apresenta. Bem bacana, não é? Andar no mundo virtual é sempre complicado. Existiram algumas tentativas com uma coisa desse tipo. Não foi muito para frente, né? Mas é bem interessante. É que você andar dentro de uma esfera realmente é complicado. Você acaba tendo a tendência de cair. Já vi vídeos de modelos mais modernos que existe um sistema interno da esfera que permite que você apoie as mãos. Mas, usando as mãos, você perde a possibilidade de segurar uma arma com elas. Imagino que a sensação de desequilíbrio possa ser grande nesse caso. Essa imagem que ele está vendo, só que ele está usando um óculos 3D, então a imagem que ele enxerga é tridimensional. Dá para observar que dá umas cambaleadas para a esquerda, para a direita. Então é uma ideia interessante, mas não é o ideal ainda, né? Mais uma curiosidade. Sistemas mais modernos, mais interessantes. A pessoa está presa nessa plataforma, consegue ir para a esquerda, para a direita, a chance de cair é bem menor. Bacana, hein? Mais um sistema. Você fica preso também, então não tem muito risco de cair. Vai fazer uma demonstração com Skyrim. Arco e flecha contra espada é meio difícil. Bom, bastante interessante, para gastar uma energia fica legal. Vai ser bem mais intenso do que o Kinect do Xbox. Bom, isso aqui eu não tenho certeza se é um projeto real ou se eram ideias que estavam surgindo em 1992. Isso eu vi uma revista aqui no Brasil em 1995 só. A ideia é que você teria um sistema de realidade virtual que conectaria as duas pessoas. Então você tem o capacete masculino, o capacete feminino, as luvas para colocar nos seios, as luvas para colocar na mão,
um dispositivo para colocar no pênis, outro na vagina, e com isso as duas unidades de controle estando conectadas uma à outra, mesmo que fossem em cidades distintas, em países distintos, você conseguia trocar informações no ato sexual. A gente pode dizer que realmente isso é um sexo seguro, a não ser que dê um curto-circuito, obviamente. Então eu não tenho certeza se isso realmente chegou a ser um produto cogitado, se chegou a ter algum protótipo, porque depois ninguém mais ouviu falar disso. Essa revista que eu tenho de 95, ela não entra em detalhes, ela apenas cita essa revista de 92 e não entra em detalhe nenhum. Naquela época também não existia nem internet, que era difícil de ter informações. O que a gente sabe é o seguinte, a indústria do sexo também movimenta muito dinheiro, tal qual a indústria dos games. Então era uma realidade que poderia ter evoluído, mas pelo que a gente tem visto, não foi esse caminho que aconteceu. Voltando às sensações múltiplas, esse aqui é um brinquedinho que eu gostaria de pedir para o Papai Noel, mas eu sei que ele nunca traz. Olha a movimentação da mudança de marcha. Você vira para a direita, você é jogado para a esquerda, você vira para a esquerda, você é jogado para a direita, você acelera, é jogado para trás e vice-versa. As sensações de aceleração, vibração da pista. É um brinquedo bacana. Dá para jogar um rally? Dá para jogar um rally também. É interessante observar que isso é relativamente antigo. E o cara está usando não uma tela de cristal líquido, mas sim uma tela projetada. Atrás da cabeça dele tem um projetor, que é a imagem jogada num espelho e refletida lá na frente. Certamente hoje seria mais econômico você ter uma tela de cristal líquido, uma televisão. Diferente da Fórmula 1 que a gente viu anteriormente, tem muito mais vibrações, porque o terreno não é asfaltado. Daqui a pouco ele vai sair da pista, sofrer um capotamento, mas óbvio que o modelo aí não fica de ponta cabeça. Como eu disse, está aí um brinquedo que eu gostaria que o Papai Noel trouxesse. Bom, já encaminhando mais essa parte final, é o seguinte. No vídeo que a gente vai ver a seguir, o repórter vai estar usando um óculos como esse. Por que esse óculos tem essas bolinhas? Para o sistema entender para que lado você está olhando, em que posição está a sua cabeça. O óculos é de luz polarizada, então tem umas lentes um pouquinho diferentes, realmente para ele poder enxergar melhor. E vai estar usando na mão esse tipo de mouse, mais ou menos, que também tem essas bolinhas, de modo a poder entender em que posição está a sua mão e que inclinação está sendo usado esse equipamento. Então ele vai estar numa caverna digital, observando as coisas com óculos 3D, mas um óculos mais leve. A realidade virtual vira uma ferramenta importante na hora de projetar um carro novo. Ela dá a chance de fazer testes antes mesmo do veículo existir. Are you ready? Then go, 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 go. Carros conceitos são uma chance de dar uma espiadinha no que vem por aí. Ideias que nascem do traço rápido e preciso dos designers. Essa é a cara do 4x4 do futuro na visão desta marca. Compacto, com esse desenho agressivo para rasgar o vento e com diversos elementos para diminuir o impacto do carro no meio ambiente. Por exemplo, os vidros, que são de policarbonato, muito mais leves. Para transformar desenhos em carros de verdade, arte e tecnologia precisam andar juntas. Até pouco tempo,
A saída era esculpir carros em tamanho real. Mas a argila ou o gesso usados para fazer esses Isso a modelos gente já viu em outra aula. trocados pelas telas de projeção da realidade virtual. Observa como a imagem está borrada. Inspirada nos videogames. A gente está sem o óculos. De realidade virtual, dá para entrar no carro e ainda tocar nele, tudo virtualmente, né? Então aqui eu estou no lugar do passageiro agora, aqui ó, no lugar do motorista, e eu posso encostar, por exemplo, no painel. Muda a cor. É como se fosse meu dedo aqui, ó. Esse passeio virtual ajuda a definir o melhor jeito de fixar o motor à carroceria. Ou então, como as pessoas vão se acomodar dentro do carro. Eu vou atravessar o painel e vou pro motor aqui, ó. Aqui eu tô agora dentro do motor, eu tô tocando as partes onde o motor fica acoplado aqui, ó. Agora sim, eu tô aqui dentro, eu posso tocar em qualquer parte aqui. Onde eu toco vai ficando amarelo. O engenheiro explica que a principal qualidade desse centro de realidade virtual é permitir sentar dentro de um projeto criado pelos designers. Com isso, não precisamos construir um protótipo para conhecer as propriedades físicas. O sistema é comandado por um computador ligado a dezenas de sensores infravermelhos. Eles captam os reflexos dessas pequenas bolas instaladas nos óculos, no anel e nesse bastão, e informam ao programa a posição em que a pessoa está, aumentando o realismo. A sensação de estar nesse mundo virtual é tão poderosa que, sem querer, a gente abaixa para não bater a cabeça e até perde o equilíbrio. Cinema 180 graus. O dispositivo dá para tirar algumas partes do carro virtualmente, como por exemplo agora os pneus, ó. Eu miro ali no pneu, a partir do momento que ele fica amarelo, eu puxo ele e tiro. Fazendo uma troca de pneu virtual. A porta, por exemplo. Vamos tirar a porta do carro. Vamos deixar a porta aqui em cima. Segundo o Brian, o próximo passo para a realidade virtual será poder tocar e sentir os objetos. Ficção científica? Nada disso. Dentro de pouco tempo, sistemas como esse chegam aos videogames. E quem sabe um dia vão ajudar até trabalhar sem precisar sair de casa. Essas informações de jornalista de vez em quando tiro no pé, né? Videogame não tem nada disso, a gente está trabalhando de casa, mas não tem nada disso também. Muito bem, para encerrar essa aula nossa, que está muito longa, vamos ver um exemplo de projeto em realidade virtual. Foi um projeto semestral de 2018, segundo semestre, que eu estava coordenando na empresa BAL. A gente começou na unidade de Jacareí, lá em São Paulo, só que como a máquina que tinha era diferente da máquina de Pouso Alegre, a gente começou a usar a máquina de Pouso Alegre como referência, que era muito mais rápido a gente ir para Pouso Alegre e voltar para Itajubá. Jacareí a gente perdia muito tempo na viagem. O objetivo deles era ter uma Body Maker em realidade virtual para treinamento, já que eu explico o que é uma Body Maker. O equipamento que eles tinham lá em Jacareí é um óculos Rift. Muito bem, essa é a carinha de uma Body Maker. Qual a função desse equipamento? Ele recebe a lata pré-formada, é como se fosse um grande cinzeiro, né? Um diâmetro grande, uma altura de borda pequena. Ela vai ser esticada para ficar no formato de um copo longo, que é o formato básico da lata. Então, essa é a finalidade dessa máquina. Então, eu gostaria de ter uma versão em realidade virtual para dar treinamentos. Eles forneceram uma série de desenhos do manual dela, e a partir desses desenhos, por meio do SolidWorks, começamos a modelar uma série de peças. Então a gente perdeu bastante tempo nessa fase, modelagem das peças em 3D, para depois transformar isso num outro tipo de arquivo e usar um software para criar a realidade virtual. Que software é esse? O software se chama Unity, que é uma engine gráfica e sonora para fazer jogos. É muito utilizado realmente no mundo dos games. Essa imagem que está vendo é da nossa Body Maker no software rodando já. A gente conseguiu criar uma animação e, obviamente, pelo tempo curto, que é um semestre, na verdade são 4 meses do projeto, até menos um pouco, não deu para completar todas as peças. Mas a parte inicial foi desenvolvida legal, né, e uma outra empresa ia dar continuidade disso posteriormente. Aqui estou eu fazendo a experimentação.
Estou usando um óculos Rift lá no laboratório de simulação do Instituto de Produção. Então observe que eu estou usando um controle de Xbox para me movimentar em torno da máquina. É muito comum usar esse controle em sistemas com óculos Rift. E agora eu vou pegar os manípulos do óculos para poder manipular a máquina. Já tenho uma dificuldade um pouco maior de movimentação. O controle do Xbox é mais fácil um pouco. E algumas peças a gente planejou para serem movimentadas. Essa cobertura então é uma cobertura móvel. Libera-se a polia e correia. E a sensação de estar usando o óculos é muito legal. Parece que tem a máquina realmente na sua frente. Você agacha, aproxima, afasta. E a sensação é bem bacana. Olhando assim pela tela, né, fica difícil entender isso. É mais uma peça que era movimentada. E quando a gente tira o óculos é engraçado que normalmente você está olhando para uma posição diferente que você começou e você tem uma sensação estranha ao tirar o óculos. O óculos da Ball era um HTC Vive. Então a gente teve que depois, no finalzinho, mudar o sistema de programação para aceitar esse óculos. E está sendo feito o teste já no ambiente final, simulando um galpão de indústria. No vídeo anterior estava usando o óculos Rift da Unifei. A diferença de programação não foi muito grande. A gente conseguiu emprestar o óculos deles lá de Jacareí para poder fazer os testes finais e fazer a demonstração final na Ball aqui de Pouso Alegre. Inclusive tinha gente do exterior para assistir essa apresentação e experimentar o sistema. A movimentação do HTC é um pouco diferente, você aponta para o lugar, aperta o controle e você é movimentado automaticamente para outro lugar. É um teletransporte. Vai ter um teletransporte. Você movimenta dessa maneira. Então você acaba rodando muito. O que a gente observou? Esses dois sistemas são muito parecidos e qual que é o problema deles? Os fios. A gente acaba se enrolando um pouco. E é por isso que existem os acessórios wireless deles, que são bastante caros, principalmente falando aqui do Brasil. Aqui está o vídeo mostrando o que eu enxergava lá dentro. Não existia o som, que tinha a ver com a distância do objeto, que no caso é o bodymaker. Se eu afastar da máquina, o som vai diminuindo também. Aí foi colocado o ambiente para dar uma impressão melhor, que no começo do projeto era só um chão com nada em volta. Aqui eu estou movimentando com teclado e mouse. Na verdade eu estou no notebook sem o mouse, né? Só usando o sistema do notebook, então a movimentação é um pouco ruim. De vez em quando o dedo vai a mais, mas dá para ter uma noção de como é que é o sistema. Eu vou empurrar essa peça com a cabeça, vamos dizer assim, né? Então, apesar da máquina não ficar completa, que tinha muito mais peças para ser modelada ainda, o pessoal gostou bastante do resultado. Foi um avanço bastante grande para aquilo que eles precisam. A ideia é, em Pouso Alegre, eles têm a Universidade da Lata, onde todo o treinamento das várias balls sejam feitos ali. Muito bem, pessoal, deu para ter uma noção sobre realidade virtual. É um campo muito grande, muito interessante. E acabei esticando bastante o vídeo. Me perdoem por isso. Até mais!